Os votos são transmitidos por esse equipamento aqui. É uma antena de transmissão de dados via satélite. Se houver outros tipos de danos que precisem ser ressarcidos, o passageiro ele pode sempre procurar os seus direitos. A compulsória, ela tem uma intervenção estatal por meio do Poder Judiciário. Ele poderá ser preso em flagrante porque estará cometendo um crime de descumprimento das medidas protetivas. Olá, boa noite. Boa noite para você. A Justiça determinou a transferência do suspeito de ter esfaqueado o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, para um presídio federal. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Carla Lucena, ao vivo. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. A decisão pela transferência de Adélio Bispo de Oliveira para um presídio federal foi hoje à tarde, após uma audiência de custódia realizada pela Justiça Federal de Juiz de Fora. A prisão em flagrante ontem foi convertida em prisão preventiva e, segundo informações durante a audiência, Adélio voltou a dizer que a motivação foi política e religiosa. Inclusive, a Polícia Federal indiciou Adélio por crime por motivação religiosa. Esse tipo de delito está previsto na Lei de Segurança Nacional. A pena é de 3 a 10 anos de prisão, podendo dobrar em caso de lesão corporal grave e triplicar se resultar em morte. E ainda sobre este caso, hoje à tarde, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que além de Adélio, outras 2 pessoas também estão sendo investigadas. Um suspeito já foi ouvido e liberado, e o outro estaria hospitalizado e ainda não foi ouvido. Já o candidato Jair Bolsonaro foi transferido de Minas Gerais para um hospital em São Paulo. Segundo informações médicas, o quadro é estável e ele deve permanecer internado por até 10 dias. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. Nas eleições gerais deste ano, a tecnologia vai agilizar a divulgação dos resultados. Isso mesmo, nas urnas instaladas nos lugares mais remotos do país. Como nos outros anos, em 2018, os resultados das eleições devem ser divulgados poucas horas depois da votação, que termina às 5 da tarde, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Programas presentes nas urnas fazem a apuração dos votos e os resultados são levados numa espécie de memória até os cartórios e os tribunais regionais. A partir daí, é feita a totalização dos votos e os resultados são enviados por meio de redes privativas da Justiça Eleitoral para o TSE, de onde são divulgados. Mas e quando o local de votação é muito longe ou de difícil acesso? Como fazer o transporte desse arquivo com a totalização dos votos tão rapidamente? Para garantir a agilidade nesses casos, a Justiça Eleitoral utiliza uma tecnologia de ponta, a transmissão de dados via satélite. A intenção da Justiça Eleitoral é finalizar a eleição no mesmo dia em que ela é iniciada. E com isso, nós elaboramos algumas estratégias para fazer com que os votos de todas as urnas eletrônicas cheguem a tempo em cada Tribunal Regional Eleitoral. A transmissão de dados via satélite é utilizada desde 2002 em sessões eleitorais instaladas em aldeias, terras e reservas indígenas, seringais, comunidades ribeirinhas, colônias, quilombos, assentamentos, zonas rurais e vilarejos isolados. Os votos são transmitidos por esse equipamento aqui. É uma antena de transmissão de dados via satélite que conta, inclusive, com uma bateria, já que em alguns lugares sequer há energia elétrica. É um equipamento pequeno, pesa menos de 2 quilos, justamente para facilitar o transporte, tanto que a antena e todos os acessórios podem ser levados facilmente dentro de uma mochila. Tem mais. Ainda tem esse aparelhinho aqui, que é uma espécie de telefone, que é justamente para facilitar a comunicação da pessoa que faz o transporte de todo o material durante o percurso, que muitas vezes é longe e cheio de obstáculos. Segundo o TSE, há 1.200 antenas de transmissão de dados via satélite em todo o Brasil. Todas vão ser utilizadas nas próximas eleições. Cada equipamento é capaz de atender até 10 sessões eleitorais. O estado que vai receber a maior quantidade de antenas é o Pará. São 350 equipamentos. Na sequência aparece o Amazonas, com 280. A unidade da federação que contará com menos antenas é o Paraná, apenas
uma fará parte do pleito de outubro. Essa transmissão, nós tomamos o cuidado para que ela contenha criptografia, contenha assinatura digital, para que não exista nenhum tipo de modificação nos dados que estão nelas. Esses dados, quando chegam na Justiça Eleitoral, eles são conferidos contra os boletins de urna que foram impressos antes dessa transmissão, para que assim a gente assegure que, independente do meio de transmissão, utilizando antenas via satélites pequenas ou utilizando rede da Justiça Eleitoral, a votação esteja íntegra. 7 de setembro, feriado nacional. Muita gente aproveitou a data para resgatar valores importantes do povo brasileiro. Verde e amarelo na camisa em muita disposição neste 7 de setembro. Mas, afinal, será que a gente ainda lembra o que significa o Dia da Independência? A pátria, para se reunir todo mundo, para ver o desfile, né? É isso mesmo. O 7 de setembro é comemorar ano após ano um Brasil livre. E para que festa melhor que um desfile com o que o país tem de melhor? Vinícius trouxe a família toda. O brasileiro perdeu um pouco do patriotismo, né, das instituições, e aí é bom trazer, mostrar para ela que o Brasil não é somente isso que ela vê na televisão, é justamente isso que a gente tem que vivenciar dia a dia. O desfile é comandado pelas Forças Armadas e policiais do Brasil. Cada uma conta do seu jeito a sua parte na construção da pátria. Carros militares, tanques, cavalaria, motos enchem os olhos da plateia. A última vez que Débora veio à comemoração do 7 de setembro foi quando ela ainda era criança. Anos depois, trouxe o filho, o Bruninho, tem só 3 anos. E ela já sabe o que ele vai gostar mais. Com certeza os aviões e essa parte assim das aeronaves. No feriado nacional, muita gente também aproveita para viajar, mas é preciso atenção. É importante saber quais são os direitos do consumidor e também, é claro, o dever dos prestadores de serviço. Veja na reportagem. Feriado prolongado é sinônimo de viagem para muita gente. Estava super ansiosa esperando chegar o momento da viagem. Estou aproveitando para ver a minha família e retornar daqui uns 30 dias, mais ou menos. Goiânia, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e São Paulo são as cidades mais procuradas pelos passageiros do Distrito Federal. Entre as chegadas e partidas, a estimativa é que mais de 40 mil pessoas passem pela rodoviária de Brasília. O movimento não é só aqui em Brasília. Durante o feriado, milhares de pessoas devem passar pelas rodoviárias de todo o país. Com um número maior de passageiros do que em dias normais de funcionamento, é importante seguir algumas regras para evitar transtornos e ter uma viagem tranquila. Primeiro, conferir se a viagem foi confirmada pela empresa de transporte. Chegar com pelo menos 1 hora de antecedência para o embarque. Não esquecer documentos pessoais, como RG e CPF. As malas despachadas devem pesar até 30 quilos. E se for viajar com criança, os cuidados são redobrados. Todos os passageiros precisam portar um documento de identificação. Principalmente quando é criança, realmente existem alguns cuidados básicos, né? Perceber se a pessoa que vai acompanhar tem a autorização ou legal, né? Pai, mãe, responsável, avós, tios, ou outras pessoas que podem viajar com a criança, mas precisam de uma autorização específica dos pais ou responsáveis para realizar essa viagem com a criança. Já as empresas são obrigadas a seguir as regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e do Código de Defesa do Consumidor para garantir a segurança e a qualidade do serviço. Mas se alguma coisa não sair como planejado, o passageiro tem o direito de reclamar. É importantíssimo, qualquer tipo de problema, procure a própria empresa.
Caso não resolva e a pessoa ainda estiver no terminal rodoviário, por exemplo, pode procurar um posto da ANTT e fazer uma reclamação para a própria ANTT. Mas se houver outros tipos de danos que precisem ser ressarcidos, o passageiro ele pode sempre procurar os seus direitos e deve, na verdade, procurar os seus direitos. O Superior Tribunal de Justiça restabeleceu sentença que absolveu um advogado acusado de crime de patrocínio simultâneo, que é quando o profissional defende a mesma causa simultânea ou sucessivamente de partes contrárias. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia reformado a sentença de primeira instância para dar prosseguimento à ação penal por entender que o crime imputado ao advogado é formal, quando comete um crime mesmo não se beneficiando com o resultado. E por isso é desnecessária a comprovação de dano efetivo. O advogado atuou como procurador do município de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, em processo de falência contra uma empresa de válvulas industriais na condição de credor. Na mesma ação, ele também atuou como representante de uma outra empresa, a Jove Empreendimento Imobiliários, em ato jurídico de arrematação de imóvel da empresa falida. A defesa do advogado recorreu ao STJ. Para o relator do recurso, ministro Sebastião Reis Júnior, foi correta a interpretação da primeira instância ao considerar que o município não é parte adversa da Jove Empreendimentos na demanda judicial, por isso não se configurou o crime de patrocínio simultâneo. O magistrado afirmou ainda que o conflito apenas seria reconhecido se a empresa Jove Empreendimentos, representada pelo acusado, também fosse credora da empresa falida, o que não aconteceu no caso. E você vai ver daqui a pouco diferença entre internação voluntária, involuntária e compulsória. A compulsória, ela tem uma intervenção estatal por meio do Poder Judiciário. É muito difícil ter um parente ou um amigo com dependência de álcool ou drogas. Mexe com toda a família. E o problema não é tão simples assim de ser resolvido. Necessita da participação de todos e de várias medidas integradas. Pois é, uma delas é a internação. E você sabe qual a diferença entre internação voluntária, involuntária e compulsória? Vamos conferir agora na reportagem. A internação para tratar do alcoolismo foi um pedido da esposa. Odair acredita que se não tivesse concordado, teria perdido a briga contra o vício. Hoje, eu olhando daqui de dentro, eu vejo o quanto isso é importante. Coisas que hoje é difícil você ver em outras famílias. Se você olhar direito com um olhar já de tratado como eu me sinto, é o primeiro passo para o tratamento. É o olhar da família. Odair veio por vontade própria, ou seja, aderiu à internação voluntária. Mas na mesma clínica, cerca de 45% dos pacientes chegaram contra a própria vontade. A iniciativa partiu de esposas, filhos, filhas, amigos e principalmente pai e mãe. Esse pai e essa mãe é que tem autoridade moral, né, que tem uma relação de autoridade moral que uma esposa ou um irmão não consegue. Por outro lado, nós temos alguns poucos casos também em que o filho traz o pai, o filho traz a mãe. A internação involuntária está prevista na Lei 10.216 de 2001, a Lei da Reforma Psiquiátrica. É recomendada em casos de problemas mentais ou dependência química e se dá mediante pedido de um terceiro, normalmente um familiar ou pessoa próxima do paciente. A internação involuntária não precisa de autorização da Justiça, mas a instituição de saúde tem até 72 horas para comunicar ao Ministério Público. Essa é uma relação de confiança estabelecida entre o Estado e o profissional que tem o poder de decisão sobre a internação, o médico. Entre tantas especialidades na medicina, qual seria a mais indicada para o exercício desta autoridade concedida pelo legislador? A resposta veio em julgamento recente, aqui no STJ. O caso era de uma mulher de São Paulo que passou por internação involuntária por supostos problemas psiquiátricos a pedido do então marido. Um médico neurocirurgião assinou o laudo que autorizava a medida. A defesa da mulher ingressou com ação de compensação de danos morais. Alegou que ela foi prejudicada por privação injusta da liberdade. O motivo? O laudo deveria ter sido assinado por um psiquiatra e não por um neurocirurgião.
Em primeira instância, o juiz encerrou a fase pericial e negou o pedido para nova perícia ou substituição do especialista. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que não houve demonstração da incapacidade do especialista para produzir o laudo. Mas o STJ acolheu recurso contra essa decisão e determinou realização de perícia complementar por psiquiatra. A ministra Nancy Andrighi afirmou que a neurologia é o ramo da medicina que cuida das doenças que afetam o sistema nervoso. Trata do corpo físico, portanto. Ou seja, para a ministra, mesmo com o laudo de um neurocirurgião, o parecer do psiquiatra era indispensável. A internação involuntária é aceita nas redes pública e particular. A remoção do paciente pode ser feita pelo SAMU ou por profissionais da própria instituição de saúde. Além das internações voluntária e involuntária, a Lei 10.216 prevê a internação compulsória, medida amplamente utilizada na Cracolândia, no centro de São Paulo. Diferentemente da involuntária, a internação compulsória não depende do pedido da família. Inclusive, protege o paciente que não tem parentes com quem contar. A compulsória deve ser determinada pela Justiça. Precisa de parecer do Ministério Público e pedido formal elaborado por um médico. A compulsória, ela tem uma intervenção estatal por meio do Poder Judiciário. Não tem vaga, não tem condições de internar por algum motivo, né? E aí o Estado entra através de uma decisão judicial para que aquela pessoa seja internada. 47% dos adultos brasileiros não fazem atividade física suficiente para evitar problemas graves de saúde. É o que mostra um estudo da Organização Mundial da Saúde feito em 168 países. Aproveitar o passeio com as crianças para dar uma corridinha, substituir o elevador pela escada. Mas aí vem a preguiça, a desculpa da falta de tempo. A OMS alerta: mais de 1 bilhão e 400 milhões de adultos no mundo correm risco de desenvolver algum problema de saúde por não praticar atividades físicas de forma suficiente. Entre eles, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e demência. Em 15 anos, o Brasil foi um dos países que registraram um dos maiores saltos no comportamento físico inadequado. 47% dos brasileiros não fazem atividade física suficiente. O país é o 5º do mundo com a pior taxa, depois do Iraque, Arábia Saudita, Samoa Americana e Kuwait. Segundo especialistas, o sedentarismo no Brasil está ligado a mudanças na sociedade nos últimos 20 anos. A urbanização, o avanço da tecnologia, a insegurança. A falta de exercício entre as mulheres é ainda mais preocupante. De acordo com a OMS, 53% delas não fazem exercício adequado. A mulher, ao longo dos anos, foi ganhando também espaço no trabalho. E hoje os homens têm que ajudar também as mulheres em casa. Esse ganho de espaço no trabalho levou as mulheres, além de cuidar da casa, ter que trabalhar, chegar à noite, e algumas saem ainda fazem cursos à noite. Então elas não têm tempo. Eu acho que mais é falta de tempo do que vontade. O recomendado é fazer na semana pelo menos 2h30 de exercício moderado ou 75 minutos de atividade intensa. Para o ortopedista Paulo Lobo, pequenas iniciativas estimuladas pelo poder público podem fazer a diferença. Que seja a falta de incentivo mais do poder público, né? De poder criar mais ambientes para que as pessoas possam fazer seus exercícios. O sedentarismo hoje é considerado a doença do século XXI. É impressionante. As pessoas não morrem de sedentarismo, mas o sedentarismo é a causa das mortes de doenças cardiovasculares. Quem precisa de um benefício do INSS muitas vezes precisa ter paciência. O prazo legal de 45 dias para as concessões nem sempre é respeitado. No Tocantins, a Justiça Federal determinou às agências que cumpram as regras. O pedido é da Defensoria Pública do Estado. Há cerca de 1 ano e meio, Dona Iraci sofreu um AVC e ficou quase 60 dias no hospital. Precisou passar por cirurgia e, aos poucos, reaprendeu a andar e falar. Ela chegou a receber o auxílio-doença enquanto estava internada e, há um tempo, tenta a aposentadoria por invalidez. Mas a dificuldade começou já para marcar a perícia, pelo tempo de espera.
Em outubro foi feito o agendamento e só 4 meses depois aconteceu de fato. E apesar de todos os laudos apontando a incapacidade, ela teve o benefício negado. Eu trabalho desde 14 anos que eu trabalho. Até por tempo de trabalho, eu já está para me aposentando. Sempre trabalhei muito, a vida inteira. E quando eu me pego numa situação que eu preciso de um benefício, né? Eu não posso contar. No Tocantins, a situação se tornou tão grave que a Defensoria Pública da União procurou a Justiça Federal para relatar a existência de inúmeros casos de cidadãos que enfrentam um prazo entre o agendamento da perícia e o pagamento da primeira parcela muito superior aos 45 dias previstos em lei. Há relatos de espera de 200 dias. Alguns segurados também não recebem atendimento pericial nas unidades próximas às suas casas. O INSS chegou a alegar em sua defesa que o número de peritos diminuiu bastante nos últimos 4 anos no Brasil, sem reposição dos cargos vagos, e que a causa do problema no Tocantins não é ineficiência de gestão. Mas a Justiça não aceitou esse argumento e determinou que as agências do Instituto no Estado obedeçam ao prazo legal, sob pena de concessão provisória automática do benefício. Ainda de acordo com a decisão, apenas em casos excepcionais, as perícias poderão ser feitas em agências diversa da qual o segurado é vinculado. E quando acontecer, o INSS deverá reembolsar os gastos do cidadão com hospedagem e alimentação, por exemplo. Este advogado orienta as pessoas que passarem pela mesma situação. O INSS disponibiliza canais de reclamação como da ouvidoria. Pode ser tanto pelo 135 quanto pelo site do INSS, www.inss.gov.br. E lá registrar na ouvidoria a demora da concessão do seu benefício. Esses procedimentos são levados bem a sério pelo Ministério e pelo próprio INSS. Então eles investigam, veem de fato o que está acontecendo e nós temos boas respostas quando é aberto o procedimento na ouvidoria. Você vai ver a seguir. Lei torna crime descumprir medidas protetivas. Se a polícia chegar no momento em que ele está próximo, ele poderá ser preso em flagrante porque estará cometendo um crime de descumprimento das medidas protetivas. Medida protetiva. Quem descumpre pode ser preso em flagrante. Desde abril de 2018, uma norma alterou dispositivos da Lei Maria da Penha e tornou crime o descumprimento da medida protetiva de urgência. A juíza titular da primeira vara da violência doméstica de Porto Alegre explica que antes da sanção da nova lei, os agressores que descumpriam a medida não eram penalizados. Agora, tão só o fato, por exemplo, dele se aproximar do local de trabalho da mulher, né, e ele estando proibido disso, se a polícia chegar no momento em que ele está próximo, ele poderá ser preso em flagrante porque estará cometendo um crime de descumprimento das medidas protetivas. A magistrada alerta que a vítima precisa estar consciente de que também precisa respeitar a medida. A medida protetiva, para ela funcionar, as duas partes, né, envolvidas, o autor da violência e quem sofreu a violência, devem ter condutas de forma a um não se aproximar do outro, a um não telefonar para o outro. Se ela não cumprir e o ofensor comprovar que ela também não está fazendo a sua parte para garantir a sua segurança, ela pode vir a ter as medidas protetivas revogadas, né? Mas tudo isso, claro, dentro da apreciação do processo. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Vamos lá. Uma liminar da Justiça obrigou bancos a aceitar documentos provisórios de refugiados para abertura de contas. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que fica em São Paulo. Esses documentos provisórios são fornecidos pela Polícia Federal e não estavam sendo aceitos pelo Bradesco, Caixa Econômica, Citibank, Banrisul e Banco do Brasil, que agora vão ter que cumprir a decisão da Justiça. Do contrário, podem receber multa de R$10 mil por cada serviço negado.
E já está no Superior Tribunal de Justiça o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação no caso do triplex do Guarujá. Lula está preso em Curitiba desde abril deste ano por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No STJ, a defesa pode fazer de novo um pedido de cautelar para suspender a prisão e a inelegibilidade. A próxima semana será de posse no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli assume a presidência no lugar da ministra Carmen Lúcia para um mandato de 2 anos. A cerimônia está marcada para o dia 13, quinta-feira, às 5 da tarde. E em função disso, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai fazer uma sessão extraordinária no dia 12 de setembro, quarta-feira que vem. A expectativa é tentar encerrar o maior número de processos ligados ao ex-ministro Dias Toffoli. E o giro fica por aqui. As notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você acessar TV Justiça Oficial. Até a semana que vem. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê novamente na segunda. Até lá.